Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reino na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Volume 1, continuando, agora é capítulo 17. Jesus ensina a Luísa como agir para afastar esses espíritos infernais. E, portanto, ela passa no teste ao qual o Senhor a submeteu. Lembro-me de que depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou o que eu tinha para fazer para colocar os demônios em fuga. E era simplesmente desprezá-los e não dar atenção a eles. E isso eu tive que fazer. Agir como se eles fossem tantas formigas. Senti tanta força que não sentia mais esse medo de antes. E fiz isso. Quando eles faziam barulho, eles diziam: vocês não têm nada mais para fazer? E para gastar tempo? Gastam seu tempo fazendo só bobagens. Quando vocês se cansarem, terminem. Às vezes cessavam, outras vezes ficavam com raiva e faziam barulhos mais altos. Eu os sentia perto de mim, ficando mais fortes e mais violentos, querendo me levar com eles para o inferno. Senti o cheiro horrível, o calor do fogo. É verdade que no meu interior senti uma certa emoção, mas me fortaleci e lhe disse: vocês são tão mentirosos. Se isso fosse verdade, desde o primeiro dia vocês já teriam feito, já teriam me levado para o inferno. Mas como são falsos e não possuem poder sobre mim, exceto o que lhe é dado de cima, então cantem à vontade, e quando se cansar, fechem a porta. Então, se eles faziam reclamações e choros, eu dizia a eles: o quê? Vocês não tiveram o que fazer hoje? Ué, vocês não têm nenhuma alma que está reclamando? Pobres, eles não se sentem bem. Mas quero fazer com que vocês reclamem um pouco mais. E comecei a orar pelos pecadores ou a fazer ações de reparação. Às vezes eu ria em mim mesma quando eles começavam a fazer as coisas de sempre e eu lhes dizia: como posso temer vocês, raça vil? Se vocês fossem seres sérios, não fariam tanta bobagem. Vocês não têm vergonha de si mesmos? Não se deixam zombar? Se eles tentassem me fazer blasfemar ou odiar a Deus, aí agora que é a hora, que ela fala como usar o ódio para amar a Deus. Se eles tentassem me fazer blasfemar ou odiar a Deus, oferecia-lhe aquela tristeza que eu estava sentindo muito amarga e a força que fiz em mim mesma, pois enquanto via que o Senhor merecia todo amor, todo louvor, e fui forçada a fazer o contrário, em reparação a todos que blasfemam de verdade, livremente e que nem se lembram disso. Ela sofreu tanto para fazer esse ato, forçada pelo Satanás, que ela oferecia o ódio que ela estava sentindo forçado para amar a Deus, para poder, em reparação. Ela fez o contrário, ela odiou, ela blasfemou, forçada, ela fez isso forçada, e ela, por estar muito forçada e tendo a consciência do amor de Deus, do louvor a Deus que ele merece, ela foi forçada a fazer o contrário. E essa força que ela teve, de saber que ela estava fazendo algo errado, em reparação, ela ofereceu isso em reparação a todos os que fazem querendo fazer. A todos que têm consciência plena que fazem, conscientes, e que nem se lembram que fizeram. Existe um Deus que é obrigado a amá-los novamente. Então, existe um Deus que é obrigado a amá-los novamente. Se eles me pediram desespero, o desesperar da salvação, no meu interior eu dizia: eu não me importo. Não me importa se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. O que é importante para mim é amar o meu Deus. É a mesma coisa que eu falei na anterior. O que me importa é amar o meu Deus. Ele me ama.
Existe um Deus que é obrigado a amar, que ama, e é impossível não amar a criatura. Então, eu tenho certeza desse amor, eu sei desse amor, eu confio nesse amor, eu creio nesse amor, e não me importa se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, se alguém vai me julgar na terra, se alguém vai me dar mais comunhão, se alguém vai me condenar, se vai me amaldiçoar. Não me importa. O importante para mim é amar meu Deus. Eu amei meu Deus, eu amei de todo meu coração. Eu tenho consciência disso, não tenho? Isso ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode tirar de mim. Aí Jesus falou assim, não temam aquele que pode fazer algum mal aqui na terra, mas temam aquele que pode te jogar no inferno. Quem é esse que você tem que temer? O pecado, é você mesmo, cometendo pecado consciente contra Deus. Sabendo que você está fazendo, ofendendo a Deus de propósito. Sabendo que você está fazendo. Isso você não faz. Isso você não é capaz de fazer quando você ama a Deus. E se você fizer alguma coisa forçada ou enganada, Deus permitiu que você estivesse enganado. Deus permitiu que você tivesse, né? Assim, eu penso muito nos evangélicos. Eu penso muito neles, sabe? Porque eles não têm consciência do valor de Maria Santíssima. Eles não têm consciência. Eles são ensinados, né, desde pequenininhos a odiar Maria. Então, eles não têm culpa. A maioria deles não tem culpa. E você acha que eles vão para o inferno por causa disso? Eles não têm consciência. Não têm consciência. Aí você fala para mim, não, mas é um absurdo. Eles queimam a imagem de Nossa Senhora. Eles estão achando que eles estão amando a Deus, gente. Eu sei que é um escândalo. Pra gente é um absurdo, mas eles acham que eles estão amando Deus. E eles têm plena consciência que eles estão amando a Deus. Porque foi a educação que eles receberam. E, às vezes, é um absurdo, né? Mas você pode assustar, que, né, no céu a gente vai ver muitas dessas pessoas lá no céu. E, assim, pode estar em situação até melhor que a gente, uma colocação maior, por causa do amor a Deus. Porque se eles fizeram isso no coração deles, estando enganados, foram enganados pelos pastores, foram enganados, mas eles amam a Deus de todo o coração. Eles estavam só enganados. Mas Deus olha o coração, olha o amor com que eles viveram. Se eles não se apegaram a Maria, se eles não respeitaram a mãe de Jesus, mas respeitaram Jesus acima de tudo, e largaram muitas coisas por amor a Jesus e viveram plenamente uma fé viva, de verdade, sabe? Renunciaram muito a si mesmos. Jesus sabe? Opa, Jesus sabe? Se eu tivesse nascido numa outra religião, você acha que ia ser justo Deus me mandar embora por causa de Maria não ter amado Maria? Eu ia sentir uma confusão muito grande. Eu ia ficar muito envergonhada. Muito envergonhada. Mas se eu tiver amado a Deus muito, muito, Ele vai mesmo assim, Nossa Senhora ainda vai me aplaudir lá no céu na hora do meu julgamento. Se eu fosse uma evangélica, que eu nunca tivesse uma reverência a Nossa Senhora, só tivesse respeitado ela como mãe de Jesus, respeitado, normal, mas nunca tivesse rezado uma Ave Maria, nunca tivesse nem lembrado que ela existia, só agradecido a Deus porque Deus mandou Jesus, nem pensaria como Deus mandou, não importa. Se eu pensasse só em Jesus e eu vivesse a minha vida inteira para dedicar a Deus e ser missionária e fazer levar a mensagem da salvação, o evangelho, só a palavra de Deus, do jeito que eu aprendi, foi ensinada assim e fez. Eu tenho certeza que a Nossa Senhora vai acolher muitas dessas pessoas no céu, porque elas fizeram o que Jesus queria. Levou muita gente para o céu, muita gente conheceu Jesus através da sua missão, do seu trabalho, do seu ministério. A Nossa Senhora vai ser a primeira a abrir as portas do céu para essa pessoa. Se ela amou a Deus mais do que tudo, o que importa para uma mãe é o seu filho ser amado. Então eu não julgo ninguém. Eu não julgo, gente, eu não julgo porque você não pode julgar as pessoas. Você não sabe o coração das pessoas, como que bate por Jesus. Só Jesus conhece.
Só Jesus sabe o que um coração bate por ele, só. Então assim, eu não fico consertando na hora o que a pessoa falou aqui, nos áudios que a gente fez e tal, eu não fico consertando. Eu acho que cada um tem um momento seu de aprendizado, né? Deus vai abrindo o coração das pessoas. Então, se alguém falou aqui no meu canal né, sobre que os evangélicos vão ser muito humilhados, olha, eles vão ser sim, não tem como não ser, né? Porque eles vão ter arrependido de não ter conhecido Nossa Senhora, eles vão ficar tristes. Eles vão ficar tristes mesmo. Eu tenho certeza que eles vão ficar tristes de não ter conhecido Nossa Senhora, né? De ter perdido tanto tempo da vida deles sem falar um Ave Maria. Eu tenho certeza que eles vão, né, sentir muito, né? De repente vão passar no purgatório um tempo ainda, só por causa disso, né? De repente só por causa disso. Mas eu tenho certeza pra você que boa parte, eu tenho certeza que tem um número deles que é muito mais sincero do que católicos, que vive a sua fé de uma forma muito mais sincera e ama a Deus muito mais do que muitos católicos. Eu tenho plena certeza, sabe? Eu já vi pessoas que, né, já vi testemunhos de evangélicos que eles fazem jejum de 30 dias sem comer nada. 30 dias sem comer nada, sabe? Não tem como não ser por amor, não tem como. Não tem como não ser por amor. Eu já convivi com uma evangélica que ela fazia coisas por Jesus que ninguém na terra teria coragem de fazer. Ninguém na terra. E ela fez. Tem muitos místicos evangélicos. Muitos místicos. Essa mulher que eu conheci, que rezou por mim e tudo mais, ela era uma mística evangélica. Batizada na igreja católica, mas que estava na igreja evangélica. Uma mística. As coisas que Deus falava para ela, as revelações que ela tinha, o que ela ajudava as pessoas, o que ela expulsava demônios, meu Deus do céu. Não tinha como não ter o dom da divina vontade ali. Ela não tinha vida mais há muito tempo, ela não vivia para ela. Ela dedicou uma boa parte da vida dela só para Deus. E Deus, nossa, coitada, ela só não tinha o entendimento. Faltava o entendimento, tadinha. Porque ela brigava muito com Jesus. Brigava demais com ele. Ela não achava justo várias coisas. E ela não tinha, né, a verdade, assim como a gente tem da Luísa, o livro do céu. Faltava esse entendimento, tadinha. Só isso, mas não tem problema. Jesus sabe o quanto ela sofreu por ele, sabe? O quanto essa mulher sofreu, gente. Jesus do céu. Eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto, sabe? Ela amava tanto a Deus que mesmo ela não entendendo as coisas que ele aprontava com ela, porque ele aprontava demais com ela. Nossa, ela aprontava demais. Jesus aprontava muito com ela. Era muito teste que ela passava. E ela me ensinou muita coisa mesmo, assim. Jesus amava muito ela, nossa, muito, amava muito, ama, né? Com certeza. Então a gente vê que a gente não conhece o mundo espiritual, a gente não sabe nada que Deus está fazendo na Terra. A gente não pode julgar ninguém nessa Terra, por mais que a gente saiba que a verdade está conosco. Isso eu sei que depois que eu conheci essa mulher, eu não tenho dúvida que a verdade está na Igreja Católica. Depois disso eu não tenho dúvida, mas né, de ver ela sofrendo tanto pela falta da verdade, pela falta de ter um material, sabe, que pudesse dar uma coordenada para ela de como Deus pensava, de como Deus agia. E a gente tem tudo isso na nossa igreja, né? Então, assim, isso que eu ficava encantada, assim, sabe, de a diferença de ser católico com a diferença do evangélico, né? A falta de ter a palavra de Deus, de ter os santos, né? E aí eu vi quanto que eu sou agraciada por Deus, por ser católica. Então, sei valorizar muito e sei, assim, ter misericórdia, sabe? Dessas pessoas. Tenho muita misericórdia. E de forma alguma Deus quer negar a essas pessoas o dom de viver na divina vontade. Eu creio que muitos desses evangélicos, depois do aviso, eles vão ser os filhos da divina vontade. Vão ser muitos deles, vai ser filhos da divina vontade. Evangélicos, até mesmo espíritas, né? Porque, assim, tem pessoas que nasceram
uma cultura, numa forma de pensar, cresceu assim, né? Principalmente a cultura africana. E a gente não pode julgar, porque tem gente que ama muito a Deus, mesmo nessas realidades de culturas diferentes. Então, por isso que o Papa Francisco, ele é um Papa que eu creio de todo o meu coração que é um Papa de Deus, escolhido para esse tempo final agora, né? Para esse tempo agora. É um Papa que ele acolhe todas as pessoas, de qualquer religião, né? Ele não fala contra nenhuma religião. E eu não tenho dúvida de que o Papa Francisco, ele é um Papa verdadeiro desse tempo, um Papa santo, e que vai sofrer, né, nesse momento que eles falam que ele vai ser morto, eu não sei se é verdade, mas que é um Papa que vai passar junto conosco, né, um começo da paixão da igreja, E ele não é um Papa falso, não é um antipapa, não é nada disso. É o que vai vir depois dele, que vai matá-lo e que vai vir sentar no lugar dele, é que a gente tem quase certeza absoluta que vai ser o antipapa verdadeiro, que vai ser a besta, a fera que vai sentar, né? A gente acredita nisso, mas mesmo assim ainda, né, deixa para Deus decidir. Deixa para Deus mostrar os acontecimentos na hora, porque a gente não pode ficar acreditando em profecia antes dela se cumprir totalmente, né? A gente tem que ver os sinais acontecer. Eu penso assim, Deus, ele vai dar os sinais, ele vai apontar claramente as coisas na hora certa. Não é pra gente ficar acreditando já na profecia e já definindo as coisas do nosso jeito, da nossa vontade humana. Não é assim, né? Tem que estar muito claro, sabe? Deus tem que apontar claramente os sinais da profecia pra gente ter certeza, né? Se Jesus teve misericórdia na época que ele veio e respeitou todas as profecias para poder, né, não ter desculpa para as pessoas da época dele, então ele vai fazer a mesma coisa agora no fim, a mesma coisa, tá? A mesma coisa ele vai fazer no fim. Então a gente não tem que ficar pensando que as coisas vão ser confusas. Não precisa. Então hoje eu vi um vídeo que o cara falou que tem um relógio que foi feito de 7 anos e 101 dias. Um relógio que foi colocado em Nova York, que vai contar uma agenda global, né? E que ele acha, esse cara falou que acha que não tem nada a ver com 7 anos de tribulação. Mas eu acredito e eu creio, em nome de Jesus, que a gente que é filho da divina vontade, ele está trazendo pra gente, né, o reino da divina vontade. E o reino vai vir depois da grande tribulação. E esse reino vai vir já. Rápido, ele quer logo. Eu creio, ele tem dado sinais para mim de que é possível, sim, que esses 7 anos sejam os 7 anos marcados da grande tribulação, né, contados a partir desses 7 anos e 101 dias. Tudo está sendo revelado, tudo está sendo, assim, de uma certa forma, destinado para ser. A única coisa que a gente tem que ficar esperto é com os segredos de Medjugorje. Falaram que o ano que vem, né, já vai fazer 40 anos das aparições de Medjugorje. Então, a gente fica atento, porque esse padre já está bem velhinho, que recebeu o mandato de revelar os segredos. Então, é bem possível que seja o ano que vem mesmo. 7 anos, são 3 anos e meio. 3 fases de 3 anos e meio de tribulação, de perseguição à igreja, e 3 anos e meio com o anticristo sentado no trono do governo global. Então, vamos ficar esperto, que é bem possível que seja assim. A gente tem que só ficar esperto e ficar atento nos sinais das profecias, porque Jesus, ele não vai nos deixar enganar. Ele não vai permitir que a gente seja enganado, tá? E Nossa Senhora vai vir para trazer o reino pra gente em breve, né? Junto com o seu grande milagre do aviso que vai vir para abrir a porta para grande momento de castigos. E depois dos castigos, a terra vai estar totalmente pronta para receber o reino da divina vontade de uma vez por todas. Então, tá tudo muito claro, né, pra gente poder acreditar nisso. Vamos somente agora confiar em Deus, esperar nele, né? Essas pessoas que ficam falando que acham que não tem todas as respostas, porque não são tudo evangélicos, né? Esse cara mesmo é um evangélico, ele não tem todas as respostas que nós temos, mas a gente tem muito mais material do que eles para poder afirmar que é possível sim que seja, a partir de agora, né, começar a tribulação. Totalmente. Tudo é possível. Que é uma grande paixão da igreja que vai acontecer primeiro. Depois vai vir o anticristo.
e daí, né, vai ser a parte mais pior da tribulação de perseguição. E aí a gente vai aguardar que daí quando tiver o caos total mesmo, é o momento que Nossa Senhora vai vir para trazer pra gente o aviso. Então a gente ficar atento, ficar esperto, porque eu tenho certeza que as coisas vão desenrolar a partir de agora. A gente só tem que confiar e continuar rezando, pedindo o reino da divina vontade. Então, vamos parar aqui para ler de novo, né? Para parar para ler, que eu comecei a falar e não continuei. Lembro-me que depois da comunhão, o Senhor me ensinou como que eu tinha que fazer para colocar os demônios em fuga. Era simplesmente desprezá-los e não dar atenção. É isso, desprezá-los e não dar atenção. Como a gente faz isso? Porque eles atacam aonde? Nos nossos pensamentos. A gente não tem que dar atenção para os nossos pensamentos. A gente não tem que dar atenção para nossos pensamentos. A gente tem que silenciar e somente discernir aquilo que vem da palavra de Deus. A gente só tem que acreditar na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Só ela é a fonte da plena verdade. Se você recebe uma inspiração e Jesus não confirmar, você fica esperto. Ele tem que confirmar através da palavra de Deus. Tudo ele confirma, tá? Todas as coisas que ele fala, ele confirma com a própria palavra dele. Tudo ele confirma com a própria palavra dele. A gente tem que ficar esperto e saber ler. Então, não dar atenção para os nossos pensamentos. Sempre ficar atento à palavra de Deus, sabe? É só as verdades plenas de Deus, a verdade pura de Deus. Ele não mandou o evangelho pra gente à toa. A Bíblia é à toa. Os livros que nós temos dado pelas místicas não é à toa. A mística Cidade de Deus, a Valtorta, né? A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de São José, o 31 Dias com Maria no Reino da Divina Vontade, o Livro do Céu, o Diário de Santa Faustina, né? A vida de São Padre Pio, os magistérios da igreja, os santos que já escreveram conteúdos para nós. Ele não nos deu esses conteúdos da igreja, o catecismo da igreja católica, tudo. Nós temos um arsenal de verdades que está tudo depositado na igreja. Não nos deu à toa, está tudo pronto para a gente poder viver isso plenamente, é confiar. Né? E eu achei interessante que ela falou, desprezá-los e não dar atenção a eles, e eu tive que fazer e agir como se eles fossem tantas formigas. Então, gente, formiga, imagina você lidar com o demônio como se ele fosse formiga. Então a gente vê o quanto que ele não é nada, o quanto que ele é nada, não tem poder nenhum diante de nós até. Ele não pode fazer nada contra nós, nada contra nós. Nada. Aí a gente estava falando sobre o negócio, né, de ele ter poderes espirituais, ter direitos espirituais. Se ele tiver algum direito espiritual sobre você, é somente você renunciar. Fazer oração de renúncia. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao demônio. Fazer oração de renúncia. Tá bom? Confessar, receber absolvição, confessar os seus pecados, ter plena, né, arrependimento de todos os seus pecados, pedir perdão dos pecados cometidos pelos seus pais, renunciar, somente você fazer isso, é uma oração simples, renunciar. É que a pessoa não sabe que ela tem esse poder de desprezar o demônio, então ela não faz a oração. E ela, quando vai fazer uma oração, ela faz com dúvida. Não pode ter dúvida, tá? Não pode ter dúvida. Você tem que ter plena ciência, total consciência. As orações, elas têm poder quando nós acreditamos nas orações. Se você rezar e ainda ficar com um pingo de dúvida, achar que tem que ter algum sinal para provar para você que a sua oração foi, né, aceita, precisa de Deus não dar um trovão, precisa que Deus mande uma rosa, precisa que Deus faça alguma coisa. Não precisa fazer nada. Você só tem que esperar e acreditar. Você acredita. Ponto final de que você agora está em Deus. Não importa os sentimentos que ainda vão acontecer em você. Não importa os seus medos, nada. Você tem que acreditar que Deus é acima de todos os medos que você possa sentir. Então, o demônio não tem poder de nada. Mesmo que ele ainda veja que você duvida, você tem que acreditar. Você tem que falar para si mesma. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é amor. Deus me ama.
Deus me fez, Ele não me colocou na terra para me perder. Isso é claro, Ele não iria morrer na cruz por mim à toa. Ele não desceu do céu à toa, né? É impossível um negócio desse, né? Eu tenho que acreditar no amor dele por mim. Então, se eu coloco diante da cruz de Cristo, e se eu falo, eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no Espírito Santo, que desceu em Virgem Maria, concebeu com os Pilatos, tal. Se eu acredito na igreja, se eu acredito em tudo, não tem mais por que ter medo. Não tem mais por que ter medo, só confiar em Deus. Acreditar que você já declarou. Faz uma oração no papel. Se você achar que precisa de um documento, fala, eu coloco seu nome Aline Aparecida dos Santos Silva. Eu faço assim as minhas orações às vezes, né? Mas não no papel. Mas se você faz no papel, eu declaro que sou filha de Deus, sua imagem e semelhança. Que fui criada para amar a Deus. Nada pode tirar essa certeza de mim. Eu creio que Ele é Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio que Ele é Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus que desceu e morreu na cruz para me salvar e ressuscitou dos mortos. Eu creio no Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria, reunidos no cenáculo, e que Ele ilumina a minha vida, e que Ele está aqui para me clarear, e é por causa dele que eu estou orando nesse momento. É pelo Espírito Santo, somente pela ação do Espírito Santo que você pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se eu tenho essa preocupação com a minha alma, é a certeza absoluta de que tenho fé, e essa fé é Deus em mim. Então, eu não sou a pessoa abandonada por Deus, mesmo que eu acredite que ainda tenho alguma coisa que eu ainda tenho que resolver dentro de mim, de pecados, de soluções, de mudanças da minha vida, de virtudes que eu ainda não exerço. Não tem problema, eu creio e eu confio que Deus vai aos poucos, né, confirmar toda a minha fé em ações verdadeiras, porque eu vou viver para declarar isso todo santo dia. Todo dia eu vou declarar: eu amo meu Deus, eu amo meu Senhor, eu amo meu Pai, eu sou filha dele, ninguém pode me tirar da mão dele, ninguém. Enquanto você declarar isso na sua vida, você ter certeza, tá? E você pedir perdão todos os dias. Senhor, eu peço perdão por qualquer coisa que hoje eu tenha feito, que não foi do teu agrado, não foi da tua vontade. Eu confio em vós, creio que o Senhor está na minha vida, sei que se eu estou respirando é porque o Senhor permitiu. Eu creio que se eu estou trabalhando, se eu tenho condições de comer hoje, foi por causa do Senhor. Eu creio que meus filhos, se eles estão bem, dormindo na cama deles, se ainda tem energia na minha casa, tem água, tem luz, tem comida, tudo isso não é por causa de mim, é tudo graça do Senhor. Não foi eu que conquistei com meus esforços, foi o Senhor que me deu essa graça. Tudo vem de Deus, tudo vem de ti, tudo é o Senhor que permite. Milagres todos os dias acontecem na minha vida e eu declaro que eu sou totalmente filha tua. Não tenha a mínima dúvida que o Senhor está comigo. Então, é declarar. Então, o demônio pode fazer festa que ele quiser. Se você tem certeza, ele não consegue nem se mover mais perto de você. Estar perto de você é um sofrimento para o demônio, né? E aí ele vai fazer isso aqui. Ficar chorando, lamentando, reclamando, murmurando, né? Porque ele não tem... Ele é obrigado a ficar perto de Luísa, coitada. Tenho dó dos bichos. Ele é obrigado a ficar perto dela, porque Deus, né, pediu para eles ficar, né? Ou exigiu que eles ficassem. Eles são submissos, então eles têm que ficar. Então eles estavam sofrendo depois que ela entendeu. Aí ela falou: às vezes eu ria em mim mesma quando eles começavam a fazer coisas de sempre. E eu lhes dizia: como posso temer vocês? Vocês são uma raça vil. Se vocês fossem seres sérios, não fariam tanta bobagem. Aí eu fico lembrando da Santa Gema Galgani, né? A Santa Gema Galgani, tadinha, ela tinha tanto nojo deles, ela não tinha essa coisa que a Luísa teve, né? Ela não foi orientada como por Jesus como a Luísa foi. Então ela sentia tanta repugnância do demônio, né? Ela achava que o demônio era tanta coisa, coitada, né? E o demônio se vestia do padre, se vestia de Jesus para ela. Nossa Senhora, ela sofreu, aquela menina, viu? A Santa Gema. Eu tinha o livro dela, mas pegaram e me devolveram. Ah, menina.
a Santa Gema Galgani, eu falava para Jesus, Jesus, que judiação, o Senhor judiou muito dela, deixou ela ficar lidando com o demônio que era um homenzinho, né, nojento, que ficava direto lá perto dela, ela tendo que conviver com ele. Não é fácil não, hein, ficar vendo o demônio toda hora, ninguém merece, né? Mas aí era a missão dela, né, ela tinha que amar a Deus mesmo assim, vivendo naquele inferno, né? Imagina, gente, você ser tentado pelo demônio, o demônio ficar perto de você o tempo todo, e é por vontade de Deus. Ai, que horror, né? É horrível, né? Dá a impressão de que você não é amada por Deus, não é isso? Mas ao contrário, Deus, ele te ama tanto que ele te permitiu que você dá muita glória para ele convivendo com o bicho, né? É uma forma de você dar muita glória para Deus, né? Quando você tem que conviver com esses bichos. O Padre Pio, ele tem que apanhar a ponto de ficar machucado, né, do demônio. Era uma coisa assim que você fala, o cara já é um padre que sofre com aqueles negócios na mão, né, com as chagas na mão, e ele ainda tem que apanhar dos demônios. Um padre que sempre viveu para Deus, que sempre amou a Deus. Por que Deus permite que um padre tenha que apanhar tanto assim? Por que o demônio teve esse poder sobre o Padre Pio? A gente fica questionando, né? Mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Imagina, gente. É você ser um instrumento de glória a Deus. Você estar nessa terra e sofrer coisas que são espirituais, uma ordem totalmente espiritual, por vontade de Deus. Por vontade de Deus você fazer, né? Deus permitir que você passe por isso. Por vontade de Deus. Não é fácil, não. Dá a impressão de que você olha para Deus e fala assim, não é possível que Ele me ame, porque Ele me deixar passar por isso. Não é possível que Ele me ame. Mas aí você teve uma experiência verdadeira com Deus, né? Ele já provou para você o quanto você é especial, né? O quanto Ele espera de você. E aí você dedica, né? Você dedica esse tempo para Ele, né? Dá para Ele todo o seu ser. Você entrega-se inteiramente e aceita. E oferta a sua vontade, né? A sua vontade é ser um padre santo, né? Ser uma pessoa santa que nunca passou por nenhum tipo de dificuldade para poder, né, servir, fazer o seu trabalho. E o Padre Pio, Jesus falou para mim no meu coração várias vezes sobre o Padre Pio. Falou que o Padre Pio, ele foi o exemplo para os padres, foi uma vítima sacerdotal, para poder ser um modelo para os padres nesse tempo agora, e também para ele mesmo também ser instrumento de conversão para os sacerdotes e para nascer novas vocações sacerdotais também, né? Então, assim, Jesus ele tem todo um entendimento das coisas que Deus faz, né? Tudo que Ele faz, nada é à toa, nada é por acaso. Então, tudo que Ele faz, a gente pode até questionar. Nossa, mas não precisava disso, né? A gente não tem que perguntar por quê. É aquilo que a Michelle falou, para que perguntar por quê, né? A gente não tem que perguntar por quê. A gente tem só que acreditar e confiar que Deus sabe o que está fazendo. Se Ele permitiu que uma pessoa tivesse que passar por tudo que passou, tem vários exemplos de místicas que sofreram muito, né? Situações assim que a gente questiona por que precisou, né? Para que chegar a esse ponto? Mas tudo é para a glória de Deus. A gente só vai descobrir no céu. Jesus falou que a gente vai descobrir tudo no céu. Tudo vai ser revelado para a gente. E a glória desses santos que deram suas vidas, que dedicaram e abriram mão de suas vidas por Jesus, é muito maravilhoso depois. A gente vai ver no céu o resultado. Então, o que a Luísa passou, ela vai ter uma glória no céu que ninguém... Então, essa parte aqui, não me importo nem com o céu, nem com o inferno. O que é importante para mim é amar meu Deus. Não é hora de pensar mais nada. Pelo contrário, é hora de amar o máximo que eu posso. Meu Deus bom, céu e inferno coloco de volta em suas mãos. Quem é tão bom? Olha só, essa parte tocou tanto meu coração. Quem é tão bom me dará o que melhor combina comigo. E comigo dará um lugar onde eu possa glorificá-lo mais. Então, aonde que você glorificá-lo mais é aonde você tem que estar. E você tem que desejar isso. Desejar só estar aonde ele é mais glorificado. Então, aí ela fala que Jesus me ensinou que a maneira mais eficaz de libertar a alma de toda a apreensão vã, né, toda dúvida,
toda perturbação, inquietação, né? Toda dúvida, todo medo é viver protestando diante do céu e da terra e dos próprios demônios, que você não quer ofender a Deus, mesmo ao custo da sua própria vida, que não quer permitir nenhuma tentação do diabo. E isso assim que a alma sentir que vem a tentação, se puder no ato da batalha, assim que começar, ao se sentir livre, e também entre o curso do dia, ao fazê-lo, a alma não perderá tempo, pensando que consentiu ou não. Ela não fica pensando se ela consentiu ou não. Não perderá tempo pensando se ela consentiu ou não, porque o simples fato de se lembrar do protesto realizado já restabelecerá a alma. E se o diabo procurar perturbá-la, ela pode responder que se pretendia ofender a Deus, não protestaria de outra maneira. E assim ela será salva de todo medo. Então, o que ela quer dizer aqui? Que para você ficar afastado de todo medo, de toda apreensão vã, né, de toda dúvida, é você viver todos os dias: Senhor, reina na minha vontade, todo dia de manhã. Senhor, eu te amo mais que tudo na minha vida. Pai, seja feita a tua vontade, somente a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Minha mãe, abençoa-me para que todas as minhas ações sejam feitas diante do céu e da terra. Eu te amo, meu Pai, meu Criador, autor da minha vida. Para ti toda honra, toda glória, todo louvor. Eu te amo e o que eu puder fazer para te agradar hoje, eu vou fazer. Aí se acontecer qualquer tentação, se acontecer qualquer situação durante o dia, durante o curso do dia, você já falou lá atrás, você já declarou com a sua consciência que você não quer ofender a Deus. Se acontecer alguma coisa, se alguém te provocar e você ficar bravo com essa pessoa, que acontece muito isso comigo, né? Meu marido me provoca demais. Então, se alguém te provocar e você ficou bravo, você, reagiu, o sentimento não é pecado. A sua imperfeição não importa. O que importa é o que você quer e não a sua imperfeição. Não o seu sentimento, é o que você quer. Você não queria ofender a Deus. Você não estava ali para fazer isso. Não era o seu consentimento dado para você fazer. Alguém provocou você no alto grau do seu limite. Você tem um limite. Você tem que reconhecer quem você é. Você tem um limite. Você não consegue... Se Deus permitir que alguém venha ultrapassar o seu limite, que alguém te provoque a ponto de você não conseguir, No meu caso acontece assim, vou falar pra vocês muito o que acontece. Ontem foi um exemplo bem claro, assim, tá bem claro pra mim, assim, bem... Ontem, meu marido, eu saí pra fazer caminhada. E não tinha muito serviço, porque ele reclamou pra mim essa semana que tá sem serviço, tá pouca coisa pra fazer, mas vendeu algumas coisas no Mercado Livre. E eu saí às 8 horas e cheguei 9h15, porque 15 minutos a mais foi porque eu fui pra igreja buscar a senha pra missa. E eu não vou ficar falando pra ele 24 horas onde eu fui, Eu não falei que eu ia pra missa lá, porque lembrei na hora de ir, de buscar. Aí ele ligou pra mim, quando era 9h15, ele ligou pra mim totalmente nervoso. Mas irado, Então, assim, aí ele, no caso, eu cheguei e não entendi nada. Não entendi nada, porque ele tava nervoso. Então, não tinha motivo nenhum. Daí eu peguei, fui fazer meu serviço, cheguei, tirei só o tênis e vim correndo fazer o serviço que ele queria que eu fizesse. Mas ele começou a xingar, falar que eu sou irresponsável. Uma porção de coisa. E ele sabe muito bem que eu não gosto de injustiça. Eu não gosto de que faça as coisas assim, no desespero. Não tem motivo para desesperar. Não tem motivo de descontar a raiva dele nos outros. E Jesus me conhece. Ele sabe que a injustiça comigo não dá certo. Mas aí, o que eu fui fazer? Eu fui ensinar ele, falar para ele que Deus ama. Que Deus ama a gente mais que tudo na nossa vida. E que Ele cuida de nós, sempre. Nos cuida de nós, Ele não deixa faltar nada pra gente. Então, sempre assim. Então, o amor de Deus que você sente faz você, às vezes, falar a verdade, falar do amor de Deus, falar desse amor por nós, o quanto que Ele nos ama,
o quanto que Ele cuida de nós. Não tem motivo nenhum para a gente poder duvidar desse amor, né? E nenhum motivo é motivo para a gente ficar desesperado, nenhum motivo para a gente ficar triste, nenhum motivo tem para a gente ficar preocupado com o futuro, se a gente tem um Deus que nos ama tanto. Nada pode nos tirar do amor de Deus, nada pode atrapalhar a nossa evolução no colo de Deus. Deus nunca vai deixar seus filhos que amam a Ele passar dificuldade mais do que a gente possa aguentar. Nunca. Então, aí sempre você tem que, né, falar a verdade. Doa quem doer, mesmo no momento da raiva, mesmo no momento da dificuldade, você fala a verdade. Jesus te ama, Jesus nos ama, não tem motivo para isso. Então, às vezes a gente fica assim, chateado com isso. Mas a gente tem que falar do amor de Deus, porque a alma da pessoa é o que importa. Nesse momento você não fica preocupado se você não conseguiu segurar o seu ânimo, né? O seu humor. Mas você tem que falar do amor de Deus, falar que Ele nos ama. Sempre protestar. Esse protesto vem justamente nesses momentos, porque não são demônios pessoalmente que vão vir, às vezes, contra você. Às vezes são situações que eles provocam de tentação ao nosso redor. E aí a gente continua protestando que Deus, Ele é maior do que tudo, que não tem motivo para nenhum desespero, que não precisa desesperar por nenhum motivo, nada, nunca. Que tudo se coloca na mão de Deus. Quantas vezes aconteceu isso e aí Jesus provou que não precisava fazer isso tudo. Né, ficar bravo, nervoso, não precisava. Por quê? Na hora que era para imprimir as etiquetas, né, o sistema falhava, a internet falhava. E o que adiantou brigar? O que adiantou, né, reclamar? Sendo que Deus, Ele estava no controle de tudo, sempre está no controle. Então, é na hora que Ele quiser que vai acontecer as coisas. Não é na hora que a gente quer apressar. Não adianta a gente querer apressar, resolver pela nossa própria força. Não adianta. Sempre é Deus que está no controle da nossa vida. Então, tudo que acontecer no curso do seu dia, você já tem certeza desde manhã cedo que você não tinha intenção de magoar Deus, de ofender Deus, que você só estava na intenção de viver esse dia inteiramente na vontade dele. E o sofrimento, muitas vezes, que nos ocasiona essas situações é justamente a gente amar aquela pessoa falando, né, e tendo ser firme com essa pessoa. E esse momento que você é firme, às vezes você é rude. E eu sou rude quando eu vou falar. Eu tenho uma imperfeição muito grande. Eu sou uma pessoa rude no jeito de falar. Sabe? Eu sou rude. Então, assim, por isso que as pessoas têm medo de mim. Porque eu sou rude, sabe? Eu preciso mudar esse jeito, mas não é assim um piscar de olhos. Eu sei que não é, mas o que importa é o amor com que eu agi. Qual foi a intenção pura que eu lidei com essa situação? De não ofender a Deus. Não permito que ofenda a Deus. Não permito que uma pessoa ofenda a Deus na minha frente. Né? Não tem motivo. Então eu não vou deixar, não vou dar ocasião para Deus ser ofendido na minha casa, onde eu convivo, onde eu oro, onde eu rezo. Nem que seja pela pessoa que eu mais amo. Não posso. Não deixo. De jeito nenhum. Então, Deus, Ele precisa nos ajudar a dar força para a gente vencer e sermos mais educados, mais dóceis com as pessoas, mais gentis, né, mais mansos. Essa mansidão, tudo isso é aos poucos que Deus vai assumindo a sua vida e vai trazendo, mas isso não impede você de fazer a vontade dEle. Não impede. As suas imperfeições, as suas misérias não te impedem. Se alguém apertou o botão que faz você, né, se irar, faz você ficar nervoso. Se alguém apertou esse botão e você não estava esperando e de manhã cedo você orou, você entregou o seu dia inteiro para Deus e você quis estar em Deus, sempre quer estar em Deus, mas algo acontece que te tira do seu centro. Jesus te conhece, sabe até onde você aguenta. E se não aguentou, Jesus sabe que você não tinha intenção de ofendê-lo. Não era a sua intenção ofendê-lo. Não era. Então,
Deus te conhece, Ele move você em direção a Ele e para o perdão e a misericórdia contínua, todo momento. E você sempre se colocando no seu lugar, como nada que você é, a miséria que você não é capaz de fazer nada de bom, que você não consegue sem Deus. Nesse momento você se reveste dessa força que é dele. E você acredita que Ele vai te perdoar por tudo que você possa ainda estar fazendo de imperfeito. Mas que o amor com que você lidou com as situações, sempre visando principalmente a salvação da alma, isso que importa. É isso que importa. O que mais importa é você buscar a salvação das almas. Mesmo dentro da sua família, mesmo dentro da sua casa. Você testemunhar em favor de Deus não é fácil. Não é fácil. É uma luta diária, contínua. E Deus sempre vai permitir que você fique questionando. Será que o meu jeito de amar a Deus é o jeito melhor? Não existe jeito melhor de amar a Deus ou jeito pior. Amar é amar e sempre vai envolver sofrimento. Sempre vai haver algum tipo de dor, algum tipo de contraste. Amar a Deus sempre vai ser em vista de sofrer, de uma forma ou de outra. Aí eu fico me sentindo culpada, fico me sentindo muito mal depois, por ter sido rude. Mas aí Jesus coloca no meu coração, qual foi a intenção plena? Qual foi o objetivo dessa conversa? Foi você ensinar a verdade. Foi você me fazer ser mais glorificado, ser amado, ser respeitado. Me colocou no centro, me colocou no alto. Então, não importa se você ainda não é perfeita do jeito que você gostaria que fosse. O que importa é o amor com que você colocou. E você, para poder vencer toda a ação do mal que vem dentro das almas, nas misérias das almas, tanto na sua alma como do seu esposo, para vencer, tem sempre um sofrimento, tem sempre uma dor, tem sempre. É assim, se você não quer ofender a Deus, você acaba ofendendo as pessoas. Jesus coloca muito isso no meu coração. Às vezes, você, para não ofender a Deus, você acaba ofendendo as pessoas. E o que é mais importante? O que é mais importante? Aí você fala para mim, Aline, mas se eu ofender as pessoas, eu não estou ofendendo Deus na pessoa? Então, aí a gente tem que fazer uma análise. Você tinha intenção de magoar aquela pessoa profundamente? Você tinha essa intenção de deixar aquela pessoa ferida? Ou a sua intenção era fazer aquela pessoa ter uma consciência do que ela estava fazendo de errado? De levá-la a se arrepender, de levar ela a um aprendizado. Qual era a sua intenção? Então, sempre visa a intenção, E pedir desculpa. Isso é vontade divina. Sempre peça desculpa. Se você estava amando a Deus e cometeu uma injustiça, você julgou errado a atitude de alguém, você é humano e falho. E assume isso de uma vez por todas. A gente é humano e falho. Peça desculpa. Sempre. Pedir perdão e ser perdoado é divino. E esse processo dentro de um casamento, dentro de qualquer relacionamento, na igreja, com as pessoas com quem você convive, é vontade divina. É comunidade. É amor partilhado. Então, entre nós, a gente vai ter que... É melhor a gente pedir perdão entre nós do que a gente ficar ofendendo a Deus. É muito mais fácil a gente pedir perdão entre nós, a gente, ter dificuldades entre nós, mas sempre visando não ofender a Deus. Porque a vida de São José é muito claro, a luta que ele teve com os demônios. Foi muito nas pessoas, O demônio usava muito pessoas para poder tentar o José. Nossa, a história de José está aqui no nosso canal, vale a pena você ouvir. E ele foi o maior exemplo que eu tive, para me ajudar a entender como lutar contra os demônios. Porque Deus permitia que viesse pessoas usadas pelo demônio para poder provocar ele. E ele, era forte, firme, humilde. Eu queria ser igual a ele.
Nossa, eu queria muito ser igual São José. Eu peço muito para Deus essa graça de conseguir chegar um pouquinho perto. É difícil, mas é o maior santo de todos abaixo de Maria, né? Então, é complicado. Então, assim, queria muito ser igual a ele. Mas, assim, ele não pedia desculpa para as pessoas. Porque ele não estava errado. Eu ainda peço. Eu peço desculpa. Mesmo eu estando certa, eu peço desculpa. Ele não pedia. Ele aprendeu que não precisava pedir desculpa porque ele não... Ele não pedia desculpa porque ele sabia que ele estava certo. Não pedia desculpa. Então, claramente, a gente vai conhecendo a vida de São José, a gente vai entendendo isso. Então, para terminar, ela fala: Jesus me ensinou que a maneira mais eficaz de libertar essa alma, a alma de toda apreensão vã, de toda dúvida, de todo medo, é viver protestando. Então, já falei sobre isso, né? Viver protestando diante do céu e da terra dos próprios demônios que não querem ofender a Deus, mesmo ao custo de sua própria vida. De não querer permitir nenhuma tentação do diabo. Ao fazê-lo, a alma não perderá tempo, pensando se consentiu ou não. Ela já disse que não consentiu a ação do demônio. Porque o simples fato de se lembrar desse protesto já realizado restabelecerá nela a calma. E se o diabo procurar perturbá-la, ela pode responder que se pretendia ofender a Deus, ela não protestaria de outra maneira. Agora, quem pode dizer a raiva do diabo que todos os seus truques foram bem-sucedidos em sua confusão e onde ele acreditava ter perdido e suas próprias tentações e artifícios a alma usou para fazer atos de reparação e oferecimento. Então, quando você sofre uma situação que alguém te provocou e você amou a Deus, você sofreu, ficou triste, porque você não queria, né, ter feito nada que pudesse dar, né, trazer para você um sentimento de culpa diante de uma situação. Você não queria que tivesse acontecido nada disso. Você queria trabalhar o dia inteiro, fazer o seu trabalho direitinho, né? Queria que ninguém tivesse provocado você para poder você pecar, para você fazer alguma coisa. Então, você, na sua intenção mais pura, dentro do seu coração, você queria amar a Deus o dia inteiro. Mas aconteceu situações adversas. Esse sofrimento, dessa situação adversa que foi causada em você, tá? Essa humilhação, tudo isso é para a glória de Deus. E você oferece tudo isso para Deus, e se acalma, calma seu coração, porque Ele te conhece, sabe dentro do seu coração a sua verdadeira intenção nesse dia, desde a manhã cedo, que foi de amá-lo e de fazer tudo possível para que Ele fosse glorificado durante todo o dia e que as suas ações fossem: eu te amo, eu te amo. E aí Jesus fala para mim: por que eu permito que aconteçam essas coisas com você? Porque o jeito mais precioso de você me amar é você se matar todo dia para mim. É você se renunciar todos os dias. E você, na hora que vir essas situações que você se sente culpado, que você se sente ainda tão pecadora, tão falha, você me ama mesmo assim. Você me ama mesmo assim. Você renuncia totalmente, ficar dando atenção para si mesma e continua pegando o livro do céu, fazendo o seu trabalho. Continua falando do meu amor para as pessoas, você continua exercendo a sua missão, apesar de você, em você própria, por causa dessa atitude que aconteceu, por causa dessa falha sua, você fica vendo o tempo todo o seu pecado, o tempo todo na sua frente, sabendo o quanto você é má por natureza. Mas mesmo você vendo a sua maldade, a sua miséria humana, você eleva-se todos os dias acima dessa miséria e você mesmo assim mantém-se constante, fazendo o bem que eu te ensinei a fazer. E você aproveita tudo o que aconteceu com você nesse dia para tirar uma lição para a sua vida e para colocar, né, de exemplo vivo, materializado, de uma verdadeira ação da divina vontade que vence todo dia e reina todo dia na sua vida. Todo dia ela reina, todo dia quando você eleva-se do chão que você está, né, e você não dá atenção para si mesmo, não fica perdendo tempo conversando com você mesmo, com raiva de você mesmo, magoada com você mesmo, você se perdoa
ao seu esposo, perdoa as situações todas que acontecem com você, né? Mesmo que sejam situações repetidas, constantemente repetitivas, que você fala para si mesma, não era para estar acontecendo mais. Mas você aceita como parte da minha vontade isso. Você entende que isso, né, foi permitido por mim. E você fala todos os dias, eu novamente caí nessa situação. Mas eu levanto todo dia, todo dia. E isso é deixar a divina vontade reinar. A misericórdia de Deus reinar. O amor de Deus reinar. É você ultrapassar todos os obstáculos que são colocados todos os dias na sua mente. Para você dizer para mim que me ama, apesar de saber quem é você. E eu mantenho você constantemente amarrada. Totalmente amarrada. Né? Sabendo claramente que você não pode confiar em você mesma nunca. Somente na minha graça. E todos os dias você sabe o quanto limitada você é e o quanto eu sou em você. Que tudo que você fizer, é eu quem faz, não é você. Porque todo dia, quando eu permito essas situações, você sabe que você é nada e eu sou tudo. Então é assim que eu vivo, todos os dias, toda vez que acontecem as coisas na minha vida, todo dia. Sou falha, né? Sou pecadora. Sempre Deus mostrando isso para mim todo santo dia. Todo santo dia mostrando quem sou eu e quem é Ele. Quem sou eu e quem é Ele. Então, todo dia você vai viver isso. Então, essa situação não foi fácil para Luísa, né? E ela recebeu mais um detalhe aqui, né? No 17, que foi muito difícil. Outra maneira que Jesus me ensinou a afugentar as tentações foi a seguinte: se eles me tentavam cometer suicídio, eu tinha que responder: vocês não têm permissão de Deus. De fato, ao contrário, quero viver para poder amar mais meu Deus. Eles não têm permissão, né, de provocar a vontade em você de se matar. Então, qualquer sensação que venha até você de morte, né, de que você não merece viver, de você não merecer viver, isso acontece. Aí você fala para eles: essa tentação vocês não têm permissão e nem eu tenho permissão para pensar nisso. E você totalmente humilha, totalmente. Se eles te espancar, te bater, né, você tem que se humilhar, ajoelhar e agradecer a Deus, porque nisso que aconteceu foi penitência dos seus pecados. Não apenas, mas oferecer toda essa humilhação, toda essa tristeza que você está sentindo como penitência dos seus pecados. Sofrimento que você está sofrendo. Você não queria ter brigado com seu esposo. Você não queria ter, né, ofendido ninguém. Não queria ter falado nada contra as pessoas, né? Mas aconteceu. Então, esse sofrimento que você está sentindo, você oferece. Agradece a Deus porque Ele permitiu essa cruz. Mais um dia para você. Oferece, né, tudo como atos de reparação e louvor a todas as ofensas que foram feitas a Deus porque queriam fazer. Aí você oferece pelas ofensas que as pessoas realmente acordaram querendo fazer. De verdade querendo ofender a Deus. Sabe? Queriam mesmo, de propósito mesmo, não ligavam para o que Deus pensava, não ligavam para o que Deus... Nada. Não pensam em Deus, não agradecem, não glorificam a Deus, não buscam. Então tem pessoas que ofendem a Deus e você que não quer ofender e ofendeu, você vai, né? E nessa situação de tentação permitida, que você não esperava, que não era vontade sua, não provocou, né? Você não provocou, né? Então, se aconteceu, você oferece para Deus como parte da expiação dos seus pecados. E teve finalmente, no mesmo trecho, tem finalmente uma péssima tentação que me demorou muito mais para eu vencer. Foi que no contato contínuo com cerca de 1 ano com os demônios tão feios e tenebrosos, eu tive que ficar grávida e dar à luz a um pequeno demônio com chifres. Já pensou, gente? Ela ficou grávida, ela viu a gravidez, né? Tudo psicossomático ali, né? E dar à luz a um pequeno demônio com chifres. A fantasia foi criada para que eu me visse antes como uma confusão terrível, com o que teria sido dito de mim por um evento assim tão ruim, né? O que seria dito dela, né? Num evento tão maluco desse.
Finalmente terminou após cerca de 1 ano e meio dessa luta. A dureza dos demônios terminou e toda uma nova vida começou. Mas os demônios não paravam de vez em quando eles vinham para me molestar, mas não eram mais tão frequentes. A batalha não era tão feroz e eu me acostumei a desprezá-los. Então, a gente não tem como fugir quando você é tentado numa situação que é da família, né? Não tem como você fugir, não tem. Então, se Deus permite, tem um motivo de glorificação por trás, né? Tem um motivo de crescimento espiritual por trás. Aí todo dia eu questiono Deus, por que eu não passo no teste do jeito que eu gostaria? Que eu gostaria de passar no teste, sabe, direitinho, mas eu não consigo passar no teste do jeito que eu quero. Mas eu nunca deixo de vencer. Nunca deixo de pular os obstáculos. Então isso que Jesus vive falando pra mim. Calma. Calma que não é do seu jeito, é do meu jeito. Calma que não é do seu jeito, é do meu jeito. Confie em mim. Esse sofrimento que você está sofrendo, eu sei que é ruim, mas me oferece, é uma cruz, né? Não fique preocupada, não fique apreensiva por causa disso, achando que eu não vou te amar por causa disso. Não fica. Eu te conheço, eu sei como você foi feita, eu sei como você é feita. Fique em paz, né? Fique em paz. Saiba que que eu te amo e que essas coisas foi eu que permiti, é eu que permito. Calma, que não é as coisas. Eu tenho que respeitar a liberdade das pessoas. Tá tudo em volta de uma realidade, né? Que as pessoas têm que passar. E todo mundo passa por isso. Agora, o que Deus não quer que eu faça? É que eu desista. Entendeu? Ele não quer que eu desista. Ele quer que eu seja firme, né? Que eu seja firme. Mas só que outra coisa que Jesus me ensina, que ele ele conhece você para ver se você é uma pessoa fraca, que você não é capaz de falar a verdade, né? No meio da situação, por exemplo, você sabe o que está acontecendo de errado na sua casa, o que está provocando, né, essa situação. Jesus te deu a ciência para você saber o que está provocando a situação, né, que está provocando essa situação de briga, de discussão. E aí, você tem que descobrir da onde está vindo. Se a culpa é sua ou se a culpa é de outra coisa. E aí você tem que ver aonde que você pode trabalhar e melhorar todo dia. Então, o que eu vejo? Reclamo muito da minha desobediência. Então, eu sou mais obediente. Mas mesmo eu sendo obediente, Jesus permite que aconteça coisas fora totalmente do meu controle. Totalmente fora do meu controle. E aí eu falo para Jesus, mas Jesus, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Eu fiz aquilo que eu combinei fazer para poder não acontecer mais, para poder ser prudente. E aí Jesus falou assim, eu quis que você sofresse essa humilhação. Eu quis que você sofresse mais essa vez. Não, oferece para mim. Aí eu falei, tá bom, oferecer. Não fico nervosa, não fico nervosa. Fico assim, atenta, para poder na próxima vez ser mais atenta ainda, mas não fico nervosa. Para que ficar nervosa? Não adianta. Então é isso que eu percebo que vai mudando. O que vai mudando na vida da gente é essa predisposição de não mais você se culpar tanto, nem ficar tão nervosa quando acontece isso. É isso que eu percebo. E à medida que você vai percebendo que não tem motivo para ficar nervosa com essas coisas, aí você vai aos poucos, você vai se acalmando mais. Você vai falando mais calma, mais tranquila, né? E não vai tendo tanto motivo para gritar, para poder exagerar. Então, assim que eu percebo. Que é uma coisa que é aos poucos, que não é assim, é uma fusão, é um eclipse que vai acontecendo, não é de uma vez que vai acontecer. Então, Jesus vive falando para mim, não é de uma vez, né? Quanto tempo que você demorou para aprender com seus pais essa situação? Você foi criada numa situação durante anos. Você acha que em um ano
mesmo que seja na graça. Mas você acha que em 1 ano, né, você vai desaprender coisas que você aprendeu em 40 anos de vida? Então não é assim, um piscar de olhos. Então tem que ter paciência com você, e essa paciência é santificadora também. Esse perdoar-se todos os dias é santificação. Então é isso, eu penso assim, que às vezes eu falo para Jesus, o Senhor permite que eu viva desse jeito, e Ele falou outras coisas para mim ontem. Falou várias coisas, mas aí eu vou deixar para falar em outra ocasião com o trecho correto, né, que tem a ver com o que Ele falou para mim. Né, que Ele quer que a gente assuma, assim, Ele quer que a gente assuma na nossa casa a posição da santificação da nossa alma, das almas da nossa família. Ele quer que a gente lute, né, como leões pela salvação da nossa família. E essa luta como leões é Ele em nós, lutando pela alma. E no mundo do jeito que está hoje é muito difícil, realmente. Né? E você tem que ser muito ousado, muito corajoso para poder vencer dentro da sua família. Para você impor a vontade de Deus. Principalmente para pessoas que não querem ouvir. Ainda mais quando a pessoa não quer ouvir. E a pessoa tem consciência de que ela não quer ouvir Deus. De que ela não faz questão de ouvir Deus. E aí o que acontece? Ele vai querer falar com essa pessoa do mesmo jeito, mesmo ela não querendo ouvi-lo. E quem que vai falar? Na hora certa, no momento certo. Você que está dentro da sua casa. Você não pode se omitir, porque a sua omissão é muito séria, é muito grave. Então tem isso também. Então tem muita coisa que Jesus fala para mim, muita coisa. Todo dia é uma conversa contínua, todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia Ele fala alguma coisa. E eu sei que tem muitas outras coisas que eu não posso falar agora, que Ele já me ensinou sobre isso, que aos poucos a gente vai aprendendo, vai colocando aqui no conteúdo do livro do céu, amém? Então, estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós, fide.